Eu tenho, por exemplo, da vida e mexe, a gente encontra um pessoal formado em informática, o que acontece? Ele entra num cargo administrativo, como ele sabe que é um pouco mais de informática, alguém na prefeitura o chama para fazer um outro trabalho. Qual é a sequência disso? Ele se sente valorizado porque ele migrou para algum outro trabalho mais especializado, mas a sequência, um ano depois, ele perceber que o valor que ele está recebendo é menor do que o valor que ele deveria pelo colega que trabalha ao redor dele. Ou seja, um profissional de informática ganha mais do que aquele profissional está ganhando. Aí ele está em desvio de função. O que a prefeitura consegue fazer e o que o plano ajuda a trabalhar? Quando fala no cargo largo, eu consigo reduzir os níveis de função quando eu tenho coisas similares, atividades similares, no mesmo nível de escolaridade, de ingresso do servidor na administração, eu consigo criar num cargo largo e evitar que esse desvio possa acontecer. Quando eu tenho um desvio de função de níveis distintos, eu não posso pegar alguém de nível fundamental e juntar com alguém de nível médio. A lei não nos permite fazer. A Constituição veta, né? Então, quais são os critérios para você fazer um cargo largo? Devem ser na mesma área de atuação. Lembra que eu acabei de falar? É importante que eles tenham alguma atividade similar, coisas próximas. Aqui eu já vou pegar o exemplo claro. Ter o mesmo nível de exigência de escolaridade para ingresso. Não adianta o servidor me colocar o seguinte, eu sou de nível, eu tenho uma história, hoje eu já tenho uma formação de nível médio, eu não posso juntar um cargo de nível fundamental com o de nível médio? Não, não pode. A lei só permite que a gente possa fazer uma junção dentro do mesmo padrão de ensino. Então, esses daqui que a gente propõe na prefeitura são de ensino fundamental incompleto, essa é a escolaridade de ingresso que a prefeitura tem. A situação anterior, eu estou unificando o trabalhador braçal, o lavador de autos, para um agente operacional. Isso não é uma decisão da Fundação Getúlio Vargas. É um trabalho que a gente propõe e a gente levanta essa informação e verifica se a administração acha que é adequado para ela enquanto processo de gestão. Então, ela, junto com os secretários da prefeitura, verifica se esse cargo mais genérico, né, se ele é mais útil do que algo que seja muito específico na prefeitura. Outra questão, se eu tiver aqui dentro 2 trabalhadores e um deles está numa tabela que é inferior à tabela do profissional seguinte, necessariamente eles são colocados na mesma tabela maior. Então eu tenho necessariamente alguma adequação de valor nas tabelas. No outro cargo, desculpe. Outro cargo, um agente de manutenção de veículos, que é o cargo largo. A gente está unificando ajudante mecânico, borracheiro, funileiro, lubrificador, pintor de autos, letrista. Todos eles passam a ter a sua atribuição vinculada a esse cargo mais largo. Todo o trabalho que é feito por esse profissional são agregados nessa descrição de cargos, ok? Um exemplo claro. Outra vez meu erro aqui, desculpe. O cargo de elevador de autos estava enquadrado na tabela 3 da situação atual da prefeitura. O valor é R$ 678,75. Com a aglutinação de cargos, o servidor passa a ter o cargo de agente operacional, esse cargo daqui, enquadrado no grupo salarial 1, que é daquela tabela que eu mostrei, letra A, nível 1, com vencimento inicial de 754. Ou seja, o profissional que estava nesse valor, ele passa a trabalhar com esse outro valor. Isso aconteceu para alguns cargos. Quando a gente fala em alguns cargos genéricos, eles são todos montados em função disso. Esse valor daqui, esse novo cargo, eu não posso reduzir o salário de ninguém que está colocado aqui dentro, nem o vencimento. Todo mundo tem que ter um vencimento absolutamente dentro do próprio processo, ok? Então, vamos lá. Cargo largo, o que ele é fundamental? Necessariamente ele é importante para a administração? Aonde ele pode ser feito? Numa área de suporte operacional ou numa área de suporte administrativo? Aonde eu posso trabalhar? O que eu posso fazer? Eu posso juntar atribuições similares e nível de exigência de escolaridade absolutamente igual. Aqui não é similar, aqui é igual. Isso é absolutamente o que a lei permitiu no edital de concurso ou na legislação que previa a criação do cargo. Aqui eu posso fazer essa unificação. O que a gente coloca como critério? Área de atuação, exigência de escolaridade. Cargos na vacância. Esse é um tema que todo servidor, às vezes, fica preocupado. O que vai acontecer comigo? Meu cargo foi para vacância, eu vou perder algum direito, eu não vou ter plano. Ao contrário. Quando se fala de cargos na vacância, em primeiro lugar, critério. Não sofrerão qualquer perda remuneratória, porque a pessoa existe. O cargo está indo para a vacância, mas a pessoa continua trabalhando. Ninguém está tirando o servidor da administração. É o cargo que a gente não vai mais abrir para um novo concurso, ok? Qual o motivo que de não se abrir um novo concurso público? Fundamentalmente por algumas questões práticas. Por exemplo, atividade em exercício, mas o cargo está em descompasso com a escolaridade necessária no momento. Ou seja, a prefeitura percebeu que para aquele cargo que está colocado, apesar de ter profissionais trabalhando, ele tem que ter o quê? Um outro padrão de escolaridade para você poder trabalhar de uma forma mais adequada na prefeitura. Por que a gente tem que colocar em vacância e eu não posso transformá-lo? Pelo motivo anterior. Eu não posso transformar um cargo que é abaixo de fundamental ou fundamental num cargo de nível médio ou um médio de nível superior, porque a lei me impossibilita.
Então eu sou obrigado a colocar este cargo na vacância e abrir um novo cargo com uma nova nomenclatura e com uma nova escolaridade. Um cargo similar, não é nem um cargo igual. Eu não posso ter, por exemplo, um cargo de telefonista, né, na vacância e um cargo novo de telefonista. Eu vou ter que ter uma nomenclatura distinta e vou ter que ter o quê? Uma nova escolaridade que vai ser colocada. Voltando à questão. Não sofre nenhuma perda remuneratória, se mantém todos os benefícios que possui, ninguém tira nenhum benefício de ninguém em nenhuma situação, e os mesmos direitos dos demais servidores de promoção horizontal e promoção por mérito e qualificação. Ou seja, ninguém perde nada e eles vão ter a mesma possibilidade de você progredir em carreira, vão ser avaliados da mesma forma e vão ter a mesma possibilidade de você poder crescer e evoluir. Outro motivo que a gente também coloca cargos em vacância. Cargos são em desuso, né? A prefeitura, por exemplo, a gente brinca, né, quando a gente faz alguma conversa, de alguns cargos que a gente sabe que ninguém mais tem em administração. Magaref, antigamente as prefeituras trabalhavam muito com... elas administravam os mercados municipais. Magaref é um termo que se utilizava, que eles contratavam um profissional para destrinchar a carne da perna do boi, da peça do boi, né? Então é um cargo que não tem mais sentido, são cargos que vão para a vacância, não tem mais sentido, a atividade não é mais exercida. Ou cargos que são terceirizados. Se a prefeitura decidir terceirizar alguma atividade, alguma área, ela necessariamente tem que colocar o cargo na vacância. A lei não permite que a prefeitura faça uma terceirização se tiver cargos em aberto que possam ser providos. Se a prefeitura decide a terceirização, necessariamente o cargo é colocado em vacância. A pessoa perde alguma coisa? Não perde absolutamente nada, né? Ela só decidiu como administração que ela não vai mais abrir um concurso com relação a esse tipo de cargo na prefeitura. Promoção horizontal. Essa é fundamental, que eu acho que mexe com a vida de praticamente 70%, 80% dos servidores do quadro geral. Ela está sendo concedida para todos os servidores que estiverem ocupando há 7 anos a mesma letra. Ou seja, se eu tenho um profissional que está na administração na letra A, que ele foi concursado, entrou na letra A, né, tem N profissionais, cerca de 70%, 80%, que não tem nenhuma chance de progressão. Então, quem estiver, né, há no mínimo 7 anos, né, nessa letra, ele vai ter cumprido esse período de efetivo exercício, na mesma letra, contado a partir da data de início do efetivo exercício do servidor do respectivo cargo. Se ele está na prefeitura há mais de 7 anos, ele vai ser automaticamente enquadrado e vai ter esse tipo de benefício de imediato, igual aos demais servidores que a prefeitura já havia concedido esse benefício. Aqui são regras do jogo, né? Na verdade é assim, se eu vou conceder para alguém, eu tenho que fazer uma regrinha, né? O que eu quero dizer? Primeiro, ele tem que ter cumprido um período de 7 anos de efetivo exercício, né? Não tiver contra si no período, decisão administrativa transitada em julgado aplicando pena disciplinar de suspensão. Ou seja, ele tem que ter 7 anos, não pode ter nenhuma pena disciplinar de suspensão, e ele não pode possuir, durante esse período, mais de 15 faltas injustificadas, bem como número superior a 180 dias de licença médica. Ou seja, ele tem direito, mas tem umas regrinhas do jogo para dizer por que ele pode ter direito ou não. O servidor que atender os requisitos mencionados nos incisos 1, 2 e 3 será contemplado no mês em que cumprir com o período de 7 anos de efetivo exercício no cargo ou emprego público, ok? Ou seja, cumprir o período, ele vai levar, cumpriu esses tipos de requisitos, ele vai levar a sua promoção horizontal. O servidor que não preencher os requisitos dos incisos 2 e 3, ou seja, ele tem algum tipo de decisão de pena disciplinar, ou ele tem mais de faltas, ou ele tem um número superior de dias de licença. O servidor que não preencher os requisitos dos incisos 2 e 3, ao término do período de 7 anos, considerado pelo sistema de folha, não será contemplado, devendo completar um novo período de 7 anos para se habilitar à promoção horizontal, contado sempre a partir do término do período anterior. Ou seja, se por algum motivo, do 2 e do 3, o servidor não preencher esse requisito, ele só vai considerar após 7 anos da data dele de admissão na prefeitura. É 100 períodos a cada 7 anos, que é o de todos os servidores da prefeitura hoje em dia. Ou seja, voltando para trás, está sendo concedido para todos os servidores que estiverem há 7 anos na prefeitura um benefício que era dado só para cerca de 20% do quadro. A partir de hoje, a partir da implantação do plano, esse benefício é estendido para todos os servidores. Promoção por mérito e qualificação. Aqui é uma situação que é bastante distinta, que ninguém tem na prefeitura hoje em dia. É a passagem de 1 ou 2 níveis para outro imediatamente superior, mantida a letra mediante avaliação de desempenho e qualificação. Ou seja, a gente está criando na prefeitura uma diferenciação que não é mais essa aqui de trás. Essa aqui é basicamente tempo. Ela trabalha com tempo e tem uma regrinha de jogo. É tempo de serviço, né? Essa aqui não. Essa ela vai partir para avaliação. Ou seja, eu vou falar de avaliação de desempenho e vou falar de avaliação de desempenho e qualificação. Vou ter 2 tipos de avaliação no mesmo ano, né? A promoção será de 1 nível, quando considerada apenas para avaliação de desempenho, e de 2 níveis quando considerada avaliação de desempenho e qualificação. Como é que isso funciona? Só para colocar, eu vou e volto.
Na verdade, essa é aquela mesma tabela que vocês viram lá atrás, supondo que esse servidor ele está no grupo 5, ok? Ele está enquadrado aqui dentro. Então, na horizontal, o que ele está fazendo? Ele pode crescer daqui para cá. A cada 7 anos, ele tem uma progressão que é equivalente a 10% de salário, que é o benefício que alguns servidores têm e todos passarão a ter. Na vertical, eu vou ter uma progressão por capacitação ou capacitação e titulação. Desculpe. Ou avaliação, só por avaliação, ou avaliação por capacitação ou titulação. Na verdade, se eu tiver um servidor que está enquadrado aqui, ó, foi enquadrado nessa situação, na progressão vertical, que é essa anterior que a gente está trabalhando, né, se ele fizer uma avaliação só por competência, ele pode migrar para essa daqui de forma a ter mais 3,5% de salário na base do vencimento dele. Se ele tiver capacitação e titulação, ele ao invés de pular para essa, ele pula para essa daqui. Ó. Ele tem 2 pulos. Ou seja, só avaliação ele tem 1 pulo, né? Só avaliação mais capacitação ele tem 2 pulos. Tá claro? Ou seja, na vertical, ele vai ter 3,5% só avaliação ou 7% se ele tiver titulação junto ou capacitação junto. Né? As duas possibilidades que ele tem. Uma na promoção horizontal, outra na promoção vertical. Voltando um pouquinho. Promoção por mérito e qualificação. É a passagem de 1 ou 2 níveis para outro imediatamente superior, mantida a letra mediante avaliação de desempenho e qualificação. A promoção será de 1 nível quando considerada apenas a avaliação de desempenho e de 2 quando considerada a qualificação, desempenho e qualificação. A qualificação exigida para a promoção de 2 níveis pode ser obtida de que jeito? Se eu estou falando que tem qualificação, eu tenho que dizer de que jeito que ele vai ter que poder competir, tá certo? Tem que ter uma regrinha de jogo para ele também. Então, o que acontece? Ou é por graduação, ou é por titulação, ou é por capacitação. A lei está especificando todos os detalhes de precisão de termos, né? Mas a lógica do jogo é essa daqui, voltando àquela tabela. Para poder concorrer para cá, aqui eu tenho uma possibilidade de progressão de 3,5%. Para aqui para cá, eu tenho uma possibilidade de 7%, que seriam 1 step ou 2 steps. Aqui horizontal. Por que eu falo em letra lá? Se eu tiver algum servidor que já progrediu na horizontal, ele pode estar aqui na letra C. E o que vai acontecer é que ele vai começar a poder concorrer, né, e a progredir nessa forma na vertical. Tá claro? Muito bem. Quem que está habilitado à promoção por mérito e qualificação? Tem regrinha de jogo, é óbvio, né? Porque, na verdade, um plano ele é feito para quê? Para diferenciar o bom servidor do mau servidor. Se eu quero ter um bom servidor, eu tenho que ter uma regra de jogo que ajude quem está se propondo a se qualificar e alguém que se propõe a desenvolver melhor o trabalho junto à prefeitura. Então, primeira questão. Não estiver em estágio probatório. Por quê? Porque, na verdade, estágio probatório, o servidor ainda não está efetivado. E o plano de carreiras é sempre o servidor efetivo. Se vocês olharem na própria lei, a gente abre a possibilidade de que o servidor em estágio probatório, no primeiro ano que ele ser efetivo, ele já pode participar do plano. Porque a gente faz um pouco essa regra daqui, ó. Obtiver 2 desempenhos superiores à média do grupo ocupacional a que pertence, consideradas as 3 últimas avaliações. Se ele está no estágio probatório, como é que ele vai ter essas 2 avaliações boas para trás? O que a gente considera é que o servidor que está no estágio probatório, quando ele entrou no primeiro ano efetivo, ele pode utilizar as avaliações do estágio probatório para poder concorrer à progressão também vertical. Né? Então, o que acontece? Não tiver estágio probatório, não atua. Houver cumprido um exercício mínimo de 3 anos no nível em que se encontra. Isso aqui é uma regrinha que é complicado de entender, mas ela é importante para todo mundo. Na verdade, a prefeitura, se vocês olharem na lei, ela fala em cerca de 30% dos servidores podem progredir por ano. De que jeito? 10% na horizontal e 30% e 20% na vertical. Como é que isso se dá? Esse interstício ele é fundamental que ele tenha que estar ocorrendo. Por quê? Porque, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho que ter um servidor, né, que ele cresce. No primeiro ano, eu tenho 100% concorrem para a progressão. 30% foi aprovado. No segundo ano, 30% pode ser aprovado. Ou seja, no primeiro ano concorreram 100%, né, sobraram 70%. De 70%, 30% são possíveis de progredir. No terceiro ano, mais 30% dos que sobraram. No primeiro ano, 100%, 70%, no segundo, 70%, eu vou tirar 30%, no terceiro ano, eu vou tirar de 40%, eu vou tirar 30%, vamos sobrar 10%. Esse primeiro servidor que concorreu, ele pode concorrer novamente para cá. Ou seja, ele tem um interstício mínimo que ele tem que permanecer no cargo, que é isso que a gente está dizendo. Ele tem que permanecer. Por quê? Porque é para dar chance para o seu colega do lado possa também progredir. Isso é o que a prefeitura faz enquanto opção. Quer dizer, os melhores podem passar no primeiro ano, o segundo melhor no segundo ano, o terceiro melhor no terceiro ano. E o primeiro começa a concorrer com os demais depois a partir do terceiro ano. Está claro? Muito bem. Não tiver contra si outra vez a questão da decisão de pena, e aqui vale só um esclarecimento. Se houver ainda, se alguém tiver
contra si. Algum processo que não está julgado, ele continua concorrendo igual. Aqui o que se fala é se eles já tiveram uma pena de suspensão, uma pena aplicada. Ok? Eu não posso punir ninguém se ele ainda não foi punido pela justiça. Os dois desempenhos que eu havia colocado, é uma comparação das médias para trás. Isso aqui é uma regrinha que a gente faz para forçar o servidor a ter um desempenho mais ou menos permanente na prefeitura. Por quê? Eu tenho um servidor que levou no primeiro ano, o que vai acontecer? Eu só vou poder concorrer de novo aqui, ó. Então eu faço corpo mole aqui e aqui. O que a gente está dizendo é o seguinte, que ele tem que ter uma média, né, de que nesses anos aqui, no mínimo nessas 3 avaliações, 2 têm que ser boas, com relação ao grupo ocupacional ao que ele pertence. Por quê? Que é para evitar que ele faça corpo mole. Ou seja, se ele ganhou a promoção, ele tem que manter um padrão de crescimento, um padrão de avaliação similar ao dos anos anteriores, que é para garantir que ele possa concorrer no próximo ano em seguida. Ok? Não possuir durante o interstício mais de 15 faltas injustificadas. No interstício, nos 3 anos, né? Ou seja, 15 faltas em 3 anos. Possuir pelo menos uma das qualificações exigidas no anexo 5 para esse nível, observado o disposto no artigo seguinte. O que eu quero dizer? Na verdade, eu tenho uma regrinha. Se eu estou falando que tem mérito, né, e qualificação, qual é a qualificação que eu estou oferecendo, eu estou pedindo para o servidor? Anexo 5, exigência de qualificação para promoção por mérito e qualificação, de 2 níveis. Se ele é um servidor de ensino fundamental incompleto, o que ele pode apresentar para poder concorrer a uma progressão vertical? Ou na vertical, não na horizontal. A horizontal é aquela de 7 anos por tempo. Aquela está segurada pelo tempo. Aqui, o que ele pode colocar? Se ele apresentar uma avaliação, né, para a progressão vertical e ele quiser progredir 2 níveis, lembra que eu falei em 3 e falei em 1 nível ou 2 níveis? No 1 nível, só voltar para trás um pouquinho. No 1 nível, eu estou falando só em avaliação de desempenho. Né? Para 2 níveis, eu vou estar dizendo o seguinte, olha, você vai progredir 2 níveis. Né? Você vai ter um aumento, em vez de 3,5%, a tua chance é para concorrer para 7%. O que você vai estar acontecendo? Qual é a possibilidade? O ensino fundamental incompleto, ele pode oferecer, naqueles 3 anos, para poder progredir na vertical, uma titulação de nível fundamental ou de nível médio, ou uma capacitação de 20 horas. Por que esse ou? Né? Porque naqueles primeiros 3